Boa noite a todos. Vamos engrandecer o santo nome do nosso Deus, louvando Ele.
Boa noite a todos que estão presentes na casa do nosso Deus. Todos juntos aqui, com a graça de Deus, chegamos para um só propósito de adorar o nome do Senhor. Amém? Bem, ao iniciarmos o culto desta noite, eu peço que todos fiquem de pé e juntos cantamos o hino 68, Restaura. Ficamos todos de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Oramos, querido e amado Deus, a Ti somos gratos, Senhor, pelo milagre da vida que o Senhor tem nos concedido. Deus querido, muito obrigado por estar na Tua casa, Senhor, para
espiritual. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé em Ti. Senhor meu Deus, também, Senhor, ser com cada irmão que não pôde chegar aqui, talvez devido à chuva, ou Senhor, se está enfermo, não sei, Senhor, só o Senhor sabe. Que o Senhor esteja abençoando, que na próxima oportunidade nós possamos estar aqui adorando o Teu Santo nome. Senhor, abençoe cada família representada, Senhor. Também abençoe a irmã Dozilene que vai partilhar o pão conosco, Senhor, que é a Tua palavra. Que venhamos, que o Senhor use ela poderosamente e que venhamos entender Teus ensinamentos, Senhor. Pai amado, perdoa nossos pecados. Já te peço, Senhor, pelas ofertas que vão ser recolhidas, que venha ser, Senhor, instrumento para levar Teu Evangelho, Senhor, e outras pessoas que não Te conhecem. E assim ser conosco. Te suplicamos todas as bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora eu convido. Todo ser que respira, louve ao Senhor neste momento. Para adoração ao nosso Deus, ouviremos a Estela que vai cantar. Amém. Para o Senhor. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo
Iremos nos alimentar, Senhor.
Senhor, deste manjar. E que esta palavra, Senhor Jesus, ela venha fazer um efeito tremendo em nossas vidas, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que Tu tomes o primeiro e o último lugar, Senhor amado. Que Teus anjos, Senhor, estejam ao nosso redor, nos guardando, Senhor, e nos livrando de todo o mal. É em Teu nome, Jesus, que nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Hoje, o nosso tema é a purificação. Em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Ele fala sobre a cura de um leproso. Aqui eu acredito que todos conhecem o que é a lepra. Nós também a conhecemos com outro nome. O nome dessa doença ela se chama hanseníase. Hoje é uma doença que, vamos dizer, nós não temos muito conhecimento acerca dessa doença. Porém, irmãos, se eu disser para vocês que o Brasil, em ranking relativo a essa doença, é o segundo colocado, vocês acreditariam? Pois é. Nosso Brasil, o caso de hanseníase em 2023, de janeiro de 2023 até o final, a dezembro de 2023, foram mais de 20 mil casos de hanseníase, de lepra. E nós só perdemos, sabe para quem? Para a Índia. E o terceiro lugar nesse ranking é a China. Então, Índia, Brasil e China. Muito triste, não é verdade? Muito triste isso. Só no Nordeste nós temos quase 8 mil casos. Desses 20 mil, 8 mil casos eles estão no Nordeste. Aí depois vem para o Norte e assim por diante. Eu só trouxe isso como uma coisa assim uma pesquisa que eu fiz, né? E para que a gente tome consciência de quanto essa doença ela está no nosso meio e às vezes a gente não compreende. E outra curiosidade acerca dessa doença alguns mitos. O que acontece? Quando nós sabemos que uma pessoa está leprosa, está acometida dessa doença, nós queremos o quê? Nos afastar. Assim como era na época de Jesus, acontece também nos nossos dias. E a gente não quer contato com essa pessoa porque a gente não quer tocá-la, a gente não quer usar o mesmo objeto, a gente quer que essa pessoa fique isolada, às vezes dentro da nossa própria casa, e a gente isola, não é verdade? Porém, irmãos, a lepra ela não é pega pelo toque e nem pelos objetos que a gente utiliza, compartilha um com o outro, tá? A lepra ela é adquirida através de uma bactéria. E essa bactéria, ela é através do espirro, da saliva, da tosse. Aí é que você consegue transmitir um para os outros, tá? Então, às vezes, vamos assim ter cuidado em não discriminarmos as pessoas que estão acometidas dessa doença. E aí, lá em Marcos, irmão, vamos ler aqui, temos essa história, e a história dizia assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Vamos ficar só até nessa parte. No Oriente, irmão, essa doença na época de Jesus era uma doença muito discriminada, muito mais do que nos dias de hoje. As pessoas que eram acometidas dessa doença, elas eram tiradas de dentro do arraial, tiradas de dentro da cidade, e elas eram expulsas, vamos dizer assim. Elas eram mandadas exiladas para ficarem bem distantes, porque era considerada uma doença do pecado. Os judeus, eles diziam que era um juízo sobre o pecado daquela pessoa. Ele era cometido porque ele havia pecado, né? Então essa pessoa, ele era conhecido essa doença como o açoite de Deus e o dedo de Deus. É como se Deus estivesse ali tocando na vida daquela pessoa porque ele havia cometido algum tipo de pecado.
Porém, irmãos, e a lei, o ritual naquela época era que essa pessoa, que esse leproso considerado imundo, ele fosse excluído, né, das habitações dos homens, né? E aí, então, antes de acontecer isso, ele também tinha que ser apresentado perante o sacerdote, por conta dessa doença que ali o acometia. E até os reis, irmãos, não adiantava. Qualquer pessoa acometida, podia ser o rei, podia ser o papa, né? Ele era excluído do meio da sociedade. E isso era muito triste, porque os reis eles tinham que renunciar ao seu trono. A exemplo do rei Uzias. Lembra na Bíblia o rei Uzias? Ele foi cometido de lepra e ele também foi excluído. E ele morreu, até o seu último dia, ele morreu com essa doença. Então, eles eram obrigados, irmão, a publicar. Publicamente eles tinham que dizer impuro, eles eram pessoas impuras, a proclamar perante a praça, perante todas as pessoas, aquilo que eles estavam. E vocês imaginam, eu fico pensando como uma pessoa pode ser tão humilhada. Era muita humilhação, porque você tinha que pegar e informar que você estava acometido de uma doença. Você já pensou se você tivesse acometido, vamos dizer, do HIV, e você tivesse que ir publicamente, né, e dizer que você estava com essa doença? É muita humilhação, não é verdade? É muita tristeza, infelizmente. Mas era assim naquela época. Eles eram obrigados a publicar a própria desgraça, como diz a Ellen White. Eles deveriam rasgar as suas vestes, eles deveriam soar um alarme que havia na cidade, né? E para que todos fugissem de perto deles, né? Tocar aquele alarme, no momento que ele tocava aquele alarme, aquelas pessoas ali saíam correndo, se dispersavam. Infelizmente era assim que acontecia. Era muita humilhação. Porém, irmãos, Jesus, naquela época, ele estava ali naquela cidade. E naquele local Jesus estava fazendo as suas obras, os seus milagres, cumprindo com a missão que Deus havia dado para ele. E muitas pessoas, leprosos, doentes de todas as formas, o coxo, o manco, o paralítico, todos eles iam ter com Jesus. E naquele momento, este leproso, ele ouviu falar de Jesus e no seu coração nasceu uma esperança de ir ter com este Jesus, que ele sabia que ele, estando próximo a Jesus, ele poderia ter as suas chagas, ele poderia ser curado, ele poderia ser liberto. E aquela esperança começou a crescer dentro do coração daquele homem, e ele começou a sentir que verdadeiramente ele teria a solução para aquele problema. E ele foi ter com Jesus. E ali uma grande multidão reunida, porém aquela grande multidão reunida, sabendo que ele era leproso, não queria que ele se aproximasse. Não queria que ele se aproximasse do mestre, mas ele não ouvia ninguém, ele não contemplava. A sua fé era tão grande, o mover da fé, naquela esperança de que ele tão somente chegasse próximo do nosso mestre, ele iria ser curado, foi o que motivou aquele homem a não parar. Às vezes, irmãos, nós estamos nessa mesma situação, né? E a gente tem que pensar, qual é a nossa motivação? Será que a nossa fé ela está em ação para que a gente possa se aproximar de Jesus, para que Ele possa fazer alguma coisa por nós? E assim Ele fez, irmão. Ele se aproximou ali daquela multidão. Quanto mais Ele chegava perto, mais a multidão se espalhava, saía de próximo a Ele. Porém, Ele não ouvia, Ele não via ninguém, a não ser a presença de Jesus. E estando ali, ele, à frente do mestre, ele caiu de joelhos
E ele pediu: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu podes curar. Como diz a palavra de Deus, ele disse, de joelhos, ele disse: se quiseres, podes purificar-me. E será que Deus, ele demorou para cumprir com a sua palavra e fazer aquele milagre com aquele homem? Não, irmãos. Naquele mesmo momento, naquela hora, no momento daquela fé que o Senhor viu, a fé daquele homem que era tão grande ali, Jesus profundamente compadecido. Irmãos, vocês já viram alguma foto de alguém que tem lepra? Já a senhora já viu, irmã? Vocês adolescentes já viram uma foto? Crianças, criam escaras, feridas, a carne apodrece, fede. Você já viu uma ferida fedendo? Às vezes um pequeno ferimento nosso, na verdade, ele fede. Você imagina uma pessoa completamente, dos pés à cabeça, completamente cheia dessas chagas. É horrível, é triste, mas naquele momento o milagre aconteceu. Amém. O Senhor, compadecido da vida daquele homem, estendeu a mão, tocou nele. Olha só, irmão, o Senhor tocou. Ele tocou naquele homem, e aquele homem imediatamente tornou-se limpo. Amém. Limpo. E essa é a grande mensagem de restauração, a grande mensagem de mudança que nós, no dia de hoje, nós devemos ter. Precisamos chegar perto do Mestre, precisamos nos aproximar do Mestre com sinceridade de coração, com honestidade, com pureza da sua alma, verdadeiramente querendo ser limpos. A intenção de Jesus não era atrair pessoas, e não era atrair qualquer pessoa. A intenção de Jesus era atrair a todos, principalmente, irmãos, aos sacerdotes, aos escribas daquela época, que, bem, vou voltando um pouquinho, né, porque eu acabei pulando um pouco, mas voltando um pouquinho. Após aquela cura que o Senhor fez, o Senhor chegou para aquele leproso e disse assim: olha, não espalha, não conta isso para ninguém, tão somente vai à presença do sacerdote, e aí você vai oferecer a oferta como a lei à época mandava, a lei de Moisés, o ritual mandava. Essa oferta, irmão, era o seguinte: eu fui pesquisar também acerca do que era essa oferta. A oferta que este ex-leproso, né, este homem curado, agora liberto, ele tinha que oferecer eram 2 aves, 2 cordeiros, 1 cordeira e uma flor de farinha, que era aproximadamente uns 12 litros de farinha. Equivalia aos 12 litros de farinha pura, farinha de trigo, trigo realmente colhido, o mais puro possível era feita aquela farinha. Aquilo era uma oferta que era apresentada ali no templo, em prol da sua cura. E para que Jesus precisa da oferta do homem, esse tipo de oferta do homem? Não. Deus ele não precisava desse tipo de oferta. Porém, essa oferta, ela tinha um significado maior. Era uma obediência. Por quê? Naquela época Jesus ele estava sendo perseguido, principalmente pelos escribas e pelos sacerdotes. Ele sofria uma grande perseguição. Então ele disse para aquele homem que ele não falasse a respeito daquele milagre, porque se ele falasse, a sentença que ele viria a receber por conta porque da mesma forma que ele se apresentava quando ele estava impuro, ele tinha que se apresentar quando ele foi limpo, quando ele se tornou curado, o leproso.
E chegando lá, mas ele não fez conforme Jesus havia dito. Ele ficou tão feliz, tão alegre, porque quando acontece uma coisa boa conosco, qual é a nossa primeira ação? Divulgar, não é verdade? Se você vai ganhando a loto, você fica alegre, você pula de alegria, você divulga. Se você é curado dentro da sua casa, se você acontece alguma coisa boa com você, você vai contar aos outros o que Jesus fez. E isso foi o que ele fez. Ele foi fazer, contou a todos, né? E aquilo, irmão, tinham dois problemas que poderiam acontecer. Primeiro, que os sacerdotes eles poderiam usar isso contra Jesus. E ali ele impedir que Jesus continuasse a fazer a sua obra, né? E a outra situação é que a multidão ela iria procurar Jesus, porque a partir do momento que você sabe que está acontecendo milagres, que tem uma pessoa curando, salvando, libertando, né? Outros leprosos, outras pessoas doentes iriam buscar por Jesus. Só que isso daí, a partir do momento que eles viessem procurar Jesus, isso ia causar um grande problema. Por quê? Porque os fariseus e os sacerdotes iam utilizar isso contra Jesus, dizendo que ele não estava cumprindo a lei. Mas a partir do momento que o Senhor pegou, curou e mandou que aquele homem fosse lá e cumprisse com a lei de Moisés, os sacerdotes eles não tinham o que falar do Senhor. Olha a inteligência do nosso Deus. Olha como ele olha lá na frente. Nós não compreendemos, mas o Senhor, ele está sempre à frente de nós. Sempre contempla o que vai acontecer no futuro. A gente só olha as coisas assim imediatamente. Mas Deus, ele olha mais além, muito mais além. Então, a recomendação, infelizmente, ela não foi cumprida, porém, o Senhor, ele conseguiu fazer com que a obra dele não parasse. A intenção de Jesus era atrair não somente os samaritanos e os judeus, mas também os sacerdotes. Ele almejava chegar aos mestres. Os fariseus eles declaravam que os ensinos eram contrários à lei de Moisés, mas o leproso purificado, ao apresentar-se como a sua oferta, toda e qualquer acusação era refutada. Toda e qualquer acusação. Irmãos, a transformação das nossas vidas, ela tem que ser mediante obediência ao Senhor. Tá? A obra de purificação do leproso, ela é tão somente uma comparação, vamos dizer assim, com a libertação da nossa alma e do pecado, do nosso pecado. A gente tem que compreender, irmãos, que o nosso pecado, ele nos faz, nós sabemos que faz separação com o nosso Deus, o pecado. E a gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa confessar a Deus. A gente precisa nos colocarmos de joelho perante o Senhor e dizer o quão miseráveis, quão leprosos nós somos, quão doentes nós somos. Somos doentes, irmãos, e nós precisamos desse Deus para nos mudar, para nos transformar. Essa, irmão, é a missão central. Essa, verdadeiramente, é o grande significado do que Deus ele quer fazer. Ellen White diz assim, que não compreendia que toda manifestação dessa espécie tornava os sacerdotes e os anciões mais decididos. Porém, o Senhor, os dirigentes, os mesmos sacerdotes que haviam condenado o leproso ao banimento, estes mesmos sacerdotes, eles atestaram a cura. E essa sentença proferida e registrada publicamente, ela constituía um firme testemunho em favor de Cristo. Ao ser um homem reintegrado, sadio, na congregação de Israel, sob a afirmação dos próprios sacerdotes de que não havia, deixa eu continuar só bem aqui, irmãos, de que não havia
tocado muitos corações. A obra de Cristo de purificar o leproso e a sua terrível doença, ela é a ilustração da sua obra de libertar o homem do pecado. Toda a cabeça que está enferma e todo o coração do homem está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. A sua presença tem virtude de cura do pecador. Quem quer que lhe caia de joelhos aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo, ouvirá a resposta: eu quero ser limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso, irmãos. Que possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Deus. Que Ele possa contemplar o verdadeiro sentimento que nós temos de sermos sinceros na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos guarde e que Ele purifique os nossos corações. Que Ele nos restaure, nos transforme, nos molde conforme o seu querer. E que possamos viver em novidades de vida. Porque só Ele pode mudar aquilo que você precisa. Amém. Senhor, seja a nossa força todos os dias de nossas vidas. Amém? Louvar o nome do Senhor. Só preciso que tu
curar, Senhor. Curar, Senhor Jesus, todas as chagas, todas as impurezas, Senhor. Todo o nosso pecado, nos libertar, Senhor, nos mudar, nos moldar, nos transformar. Precisamos de Ti, Senhor. Onde quer que seja alojado, Senhor, alguma dor, algum sofrimento, Senhor amado, só Tu podes libertar, Senhor. A doença, Senhor, a enfermidade do nosso corpo, Pai. Tu és o médico dos médicos, Senhor amado. E Tu podes também, Senhor Jesus, curar a enfermidade da alma, meu Pai amado. Ah, Deus, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Aquilo que tem, Senhor Jesus, entristecido, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. Ah, Deus, que Tu possas, Senhor Jesus, mudar as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, estar perante a Tua presença como obreiros aprovados, Senhor. Como criaturas, não mais criaturas, Senhor, mas como Teus filhos. Porque fomos libertos, fomos lavados pelo Teu sangue, Pai, derramado na cruz do Calvário. E aqui, Senhor, podemos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. E pedir a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, Senhor. Que possamos fazer, Senhor, como este leproso, Senhor, se quiseres, Senhor, Tu pode nos curar. Oh, Deus, eu creio, Senhor, que é da Tua vontade, Senhor, que todas as almas, Senhor, que todo aquele que tem fôlego e respira, Senhor, louvem ao Teu santo nome. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu tens nos escolhido, Tu tens separado este povo, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Deus. Assim, Senhor, leva-nos para os nossos lares, Senhor amado. Enche-nos, Senhor Jesus, da Tua graça, nos guarda, nos livra, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, Senhor. Aqueles, Senhor Jesus, que não puderam vir, Senhor, esteja com eles também, Senhor, e que possamos, Senhor, continuar nesta jornada até o dia da Tua volta. Amém. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.